Olá, muito boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso Clube da Lalazinha, né? Tô começando hoje esse nosso trabalho aí em conjunto, né? O nosso clube entre nós para falarmos um pouco das necessidades, das demandas que aparecem, das nossas situações desafiadoras. Né? Então eu sempre costumo aguardar um pouquinho, ver se todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem, mas agradeço de vocês estar aqui hoje comigo. Então hoje, né, por ser o nosso primeiro encontro, digamos assim, desse nosso clubinho da Lalazinha, apesar de nós já termos feito outras lives, nós já termos falado sobre amor próprio, sobre autoestima, sobre autoconfiança, né? Nós já falamos bastante disso, né? Sobre como a vergonha influencia também nos nossos relacionamentos e na nossa autoestima. Mas hoje, especificamente, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a sororidade, né? Que é um termo aí que tá tão na moda, digamos assim, né? É um termo que está sendo tão falado, na verdade, ele estourou mesmo, foi no Big Brother do ano passado, quando a Manu Gavazzi soltou aí esse comentário falando, ela falou, acho que foi pro Prior, se eu não me engano, que ele deveria ter mais sororidade, e ele ficou com aquele ponto de interrogação sem entender o que ela estava querendo dizer com aquilo. E muitas pessoas não sabem, muitas pessoas acham que é um termo aí de um discurso feminista, e infelizmente a gente vê que tem muitas mulheres que têm um preconceito muito grande com o feminismo, que é algo que defende os próprios interesses de nós mulheres. Então a sororidade, né, eu peguei uma frase aqui da Escola Educação para sintetizar bem o que significa sororidade. Sororidade é a ideia de solidariedade entre mulheres que se apoiam para conquistar a liberdade e a igualdade que desejam. É respeitar, ouvir e dar voz umas às outras sem julgamentos. Na verdade, soror vem do nome que se dá às freiras, às irmãs. Então, da mesma maneira como a gente usa o termo fraternidade, que vem de frater, de frade, de irmão, soror também vem dessa mesma ideia de irmãs. Então, digamos que sororidade é o feminino de fraternidade, podemos dizer assim. Mas é a solidariedade entre nós mulheres. E o que mais chama a atenção é justamente o finalzinho dessa frase que eu usei, que é sobre dar voz umas às outras sem julgamento. Então é sobre isso hoje que eu quero falar mais especificamente, infelizmente sobre esse comportamento que nós fomos condicionadas a ter, de muitas vezes julgar as mulheres, as outras mulheres, até mais do que os próprios homens. Então a base da sororidade é isso, é não julgar. Né? Na verdade, o não julgar, o correto é não ter julgamento nem sobre homem, nem sobre mulher, nem sobre crianças, enfim, né? Nós não somos melhores do que ninguém para julgar a realidade do outro. Mas como o nosso tema hoje é para esmiuçar um pouco mais o que é a sororidade ela tem a ver realmente com o nosso comportamento, de nós termos empatia. Eu acho que sororidade e empatia, elas caminham juntas o tempo todo. Por quê? É o fato de eu não olhar para a realidade de uma outra mulher julgando, criticando, falando mal, querer impor a minha verdade sobre uma realidade que não é minha. Então o que acontece? A sororidade não significa eu ser obrigada a gostar de todas as mulheres do mundo, eu sair por aí abraçando tudo quanto é mulher que eu vejo na minha frente, mas é eu respeitar e ter empatia por aquela mulher que às vezes eu tô julgando, eu nem sei quem é, eu tô dentro do ônibus, eu tô olhando, ou eu tô numa festa e eu já tô pré-julgando a atitude e a realidade daquela mulher.
Historicamente, nós mulheres, nós já fomos criadas dentro de um sentimento de competitividade. Porque desde lá dos primórdios, desde lá da pré-história, nós já crescemos, né? Nós surgimos com aquela disputa, digamos assim, uma disputa orgânica realmente, de nós sermos as fêmeas que geravam outras crianças, outros bebês saudáveis. Então, digamos que nós éramos apenas selecionadas dentro de um critério de qual seria a mulher que teria mais condições físicas para gerar crianças saudáveis, para poder fazer a perpetuação da espécie dentro daquilo que era esperado, né? Se a gente for ler e até mesmo assistir essas séries mais que passam aí antigas, né? Sei lá, se você for assistir The Crow ou se você for assistir Vikings, por exemplo, o que os homens avaliavam? As mulheres que tinham ancas largas para poder ter muitos filhos, porque obviamente na época só existia o parto normal, então muitas mulheres morriam durante o parto por conta de não existir uma medicina mais evoluída. Então, nós podemos dizer, tá? Eu não sou nenhuma socióloga, nenhuma historiadora, mas assistindo e lendo, nós podemos observar que a competitividade entre nós mulheres, ela surge a partir desse critério um pouco... Eu tô tentando achar aqui o meu negocinho, só um minutinho, porque eu tô achando que está muito escuro aqui pra mim. Então eu vou aumentar mais a minha claridade. Vocês falam pra mim, por favor, se melhorou? Porque olhando aqui eu tô achando que eu tô meio escura. Enfim, então nós podemos dizer que essa competitividade, ela vem desse critério fisiológico, esse critério orgânico, né? E durante séculos nós fomos tratadas dessa maneira, né? Como sendo somente fêmeas procriadoras. E depois, com a evolução das sociedades e tudo mais, mesmo dentro da sociedade moderna, né, se nós formos avaliar aí o século passado, o século XX, né, 1901 em diante, essa perpetuação, né, de avaliar quem era a mulher mais educada, quem era a mulher que era para casar e as que não eram, quem eram mulheres que tinham a aparência de se tornar boas donas de casa ou boas mães. Então nós passávamos por essa avaliação. E dentro desse pensamento, infelizmente, nós mulheres criávamos uma concorrência, uma briga, digamos assim, entre mulheres, por conta das mulheres que não concordavam com essa determinação de que você deveria nascer, crescer, ser educada somente visando o bem-estar do homem, e não pensar nos seus próprios desejos, nos seus sonhos, no que você tinha vontade de ser. Então até o fato de repente de uma mulher falar, eu quero estudar, eu quero me tornar professora, o casamento para mim não é uma prioridade, essa mulher era vista e era apontada por outras mulheres da sociedade como sendo alguém fora do padrão, era uma mulher que não prestava, porque ela não estava dentro, né, igual aquele filme do Chaplin, né, Tempos Modernos, que é aquela linha de produção que é tudo igualzinha. Então, quando alguma mulher saía desse padrão esperado, ela era julgada justamente por outras mulheres que eram exploradas, por outras mulheres que também sentiam-se sufocadas, presas, sem poder sonhar, sem poder ter planos. Mas talvez até por elas se sentirem presas, elas não queriam ver outras mulheres que tinham a coragem de sair e de buscar novos ares. E a gente pode ver isso até mesmo através de mulheres históricas, como foi o caso de Pagu, né, a Patrícia Galvão, que eu até fiz um post, acho que foi a semana passada, com uma frase dela, que foi uma mulher muito avançada para sua época, uma jornalista, uma mulher que percorreu o mundo, né, como correspondente internacional de vários jornais, e a Chiquinha Gonzaga, que também rompeu com isso, porque ela era uma musicista maravilhosa, né, tem várias composições dela aí eternizadas, e até mesmo dentro de livros históricos aí, de clássicos da nossa literatura, né, até mesmo de novelas, né, para quem gosta aí, tá reprisando Tieta,
é um exemplo bem assim, meio, pode parecer um exemplo meio simplório, mas é mostrando realmente uma mulher que teve coragem. Ela foi escorraçada da cidade, acho que todo mundo deve lembrar, quem lembra de Tieta coloca aí. Mas ela foi escorraçada da cidade por um machismo muito grande do próprio pai, né, que achava que ela não se comportava de uma maneira correta. E aí ela vai para São Paulo e fica rica e tal, e aí ela volta para a cidade dela, até meio que turrona mesmo, para mostrar, olha, eu venci, vocês acharam que eu era um nada, mas eu venci. E aí ela volta por cima da carne seca. E a principal pessoa que persegue ela, que arma várias coisas, é a impagável Joana Fon, né, com a Perpétua, que é irmã dela e é a primeira pessoa a apontar o dedo e a condenar e sair falando os maiores absurdos. Então a gente tem aí um exemplo bem clássico do que é a falta da sororidade, né? E aí a gente trazendo, né, para os dias atuais, que daí é isso que eu quero compartilhar com vocês, trazendo para os dias atuais, em que momentos nós não temos sororidade, né? Em que momento nos falta ter um pouco mais de sororidade entre nós mulheres? Quando, por exemplo, eu estou trabalhando e eu julgo uma colega minha, uma profissional, que é promovida e de repente eu mesma começo a falar ou a divulgar ou comento com outro colega dizendo que ela só foi promovida porque ela é bonitona, ou porque ela usa roupas escandalosas, ou aquele comentáriozinho bem tosco do tipo, nossa, deve estar dando pro chefe, que é uma coisa extremamente machista, mas que nós mulheres falamos. E a gente duvidar da capacidade dela profissional, dela ser promovida pelo próprio merecimento dela. Um outro exemplo clássico, né, da falta de sororidade. Quando uma mulher sai com um cara comprometido, com um cara casado, e aí eu brigo, né, que eu acho uma coisa mais absurda do mundo, que às vezes a gente vê aí nesses casos de família, né, esses vídeos aí que rolam, de, por exemplo, uma mulher sair na mão com outra mulher, sair estapeando, arrancando cabelo, as duas rolando pelo chão, aquela baixaria danada, porque a mulher traída vê a mulher que traiu, que teve a ação, como ela sendo a única culpada. E como diz o velho ditado, quando um não quer, dois não briga, né? Então, assim, se o homem também tem respeito, se é um homem direito, se é um homem honesto, ele não vai ceder, mesmo que ela dê em cima dele descaradamente. Só que isso tem uma origem lá na Inquisição, né, que infelizmente é uma coisa que vai ficando, né, nessas crenças que nós carregamos, essas crenças da sociedade, que é um pensamento do tipo assim, nossa, essa mulher é uma bruxa, pobrezinho do meu namorado, essa mulher enfeitiçou o meu homem, e por aí vai, né? E aí a culpada de tudo é a mulher e o cara sai como o coitadinho que foi enganado, né? Outro exemplo que é muito carregado de machismo estrutural, né? E que é muito carregado, e infelizmente a gente ouve, eu queria inclusive fazer aqui um parênteses para as mães que estão assistindo esse vídeo. Pelo amor de Deus, vocês que são mães de filhos homens, não cometam esse erro de fazer esse tipo de comentário. Aquele comentário que fala assim, olha, vocês prendam as suas cabras porque o meu bode está solta. Então, assim, tipo assim, dane-se as filhas de vocês. Isso daí muitas vezes a gente ouve, às vezes até de mães que são mães de filhos homens e mães de filhas mulheres. Eu já presenciei isso. Então, assim, eu não penso na filha que eu tenho em casa, eu falo isso do meu filho, de que ele pode sair por aí pegando tudo quanto é mulher e que a responsabilidade disso é delas mesmas, e eu não penso nas consequências de um outro cara, do filho de uma outra pessoa fazer isso com as minhas próprias filhas. Então, assim, é algo que pra mim é inconcebível, mas infelizmente é uma realidade. E por último, né, quando a gente faz aquele julgamento, às vezes até entre amigas, de repente uma amiga sua comentar com você, nossa, eu tô cansada, eu tô exausta, nossa, eu não aguento mais, eu tô com muita coisa na minha cabeça. Ela tá confiando em você, tá fazendo um desabafo, e você lá no fundo, às vezes até você chega em casa, comenta com outra pessoa e tal, nossa,
a fulana, nossa, reclama de barriga cheia, não faz nada o dia inteiro. E não sei o que, nossa, porque ela não sabe educar os filhos dela. E isso, e ó, lasca a lenha na coitada. E você não tá dentro da casa dela para você conhecer a realidade dela, né? Eu já percebi, né? Já ouvi comentários do tipo assim, nossa, mas o fulano, né? O marido da pessoa, o marido dela trabalha, dá uma ótima vida para ela, sustenta e ela ainda tá reclamando. Nossa, é um bibelô. Então, entra novamente a situação. Você não está vivendo a realidade dela. Porque muitas vezes o cara trabalha, sustenta, paga tudo e ele tem um comportamento extremamente machista de achar que pelo fato da mulher ficar em casa, mas ela ter todo o serviço doméstico, todo o cuidado com os filhos, ficar correndo com os filhos para cima e para baixo e tal, e aí você ouve aquele comentário que inclusive a gente ouve muito de outras mulheres, de sogra, de tias, enfim, de outras mulheres falando assim, nossa, você é dona de casa? Nossa, mas você não trabalha, você não faz nada? Passa um dia inteiro na casa de uma dona de casa para ver o tanto de coisa. Fica um dia inteiro ouvindo. Agora que vocês estão aí em quarentena, ouvindo os filhos atrás, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Então isso é um absurdo. Ou, de repente, para quem ainda não é casada, não tem filhos, né? A pessoa virar e falar, nossa, mas você só trabalha, você não faz mais nada? Nossa, mas você... Aquela velha pergunta, né? Nossa, mas você trabalha tanto, você não tem pretensão de casar, não? Ou aquela pior, né? Que eu tenho uma amiga minha que passou por isso e várias vezes ela comentava isso comigo muito magoada. Dela ter feito a opção de não ter filhos, até pelas condições de vida que ela tinha, pela família dela não ser aqui de São Paulo, ser do Paraná, ela optou em não ter filhos. E várias pessoas chegavam pra ela e falavam assim, nossa, que horror, você não gosta de criança? Nossa, e assim, era uma pessoa que era um doce de pessoa com os meus filhos, adorava criança, super criançona, mas foi uma opção que ela fez e ela não era respeitada dentro da sua opção. Então agora que a gente já, né, eu queria até lembrar aqui uma situação muito engraçada que geralmente acontece com a gente, né, quando a gente vai aí pra balada, pra festas, pode ser um casamento, pode ser uma formatura ou pode ser mesmo durante a balada, aquela parceria, né, aquela troca que acontece entre nós mulheres, de repente você entrar no banheiro e tem uma que rasgou a meia, e aí de repente você tem lá uma meia extra e você empresta, ou então a outra que tá lá, sei lá, super deprê porque viu o seu crush dando em cima de outra e tal, e aí você vai lá e fala, não fica assim, calma, bola pra frente. Então existe essa conexão. E também, né, um exemplo clássico, que é o fato da gente estar lá num fraudário lá de um shopping, de algum lugar, e a gente tá lá trocando as crianças, e isso acontecia muito comigo, né, eu sempre comentava isso com o Kleber dando risada, que eu falava assim, que Deus foi tão sábio, que ele fez as mulheres se tornarem mãe, né, e nós termos essa conexão uma com as outras. Justamente por quê? Porque muitas vezes a gente tá ali no fraudário, tem uma mãe que esqueceu o lencinho umedecido, ou que o lencinho umedecido acabou. Ai, nossa, eu esqueci a pomada de assadura em casa. Aí vai a outra e fala, ai, olha, olha, pega aqui a minha pomada. E eu sempre brincava com o Kleber que eu falava assim, eu queria ver um monte de homem dentro do fraudário se vocês iriam começar a puxar papo, porque rolava papo até de dica de pediatra, dica disso, daquilo, ai, olha, eu costumo fazer assim, e aí você saía do fraudário, em 5 minutos que você tinha trocado a fralda do seu filho, você saía de lá batendo um papo enorme, eu pelo menos, né, não sei se eu sou uma exceção, mas eu pelo menos saía de lá já assim, amiga da pessoa que tava, da outra mãe que tava lá no fraudário. Então aí eu queria que depois vocês comentassem aí quem que já sofreu, né? Quem já foi julgada, quem já sofreu com a falta de sororidade, né? Já sofreu o julgamento de outras mulheres e isso daí ainda mexe muito, ainda é uma coisa que te abala muito, tá? E agora, né, já que eu dei aí alguns exemplos da falta de sororidade, pra gente finalizar eu vou dar um exemplo, né, vou dar alguns exemplos de como nós podemos praticar a sororidade no nosso dia a dia, e são através de ações muito simples.
Então, por exemplo, você prestigiar o trabalho de uma outra mulher, você divulgar, você postar, você compartilhar. Compartilha aqui, ó, o meu vídeo para outras amigas também verem. Então, assim, você comparecendo a uma palestra de uma outra mulher, enfim, você divulgando o trabalho, os produtos, o conhecimento de outras mulheres e valorizando isso. Uma outra maneira também, que tem muitas mulheres que falam assim, ah, eu vou ficar falando de outra mulher pro meu marido. E isso daí é uma falta de autoconfiança tremenda, né? Porque você elogiar uma outra mulher, seja você elogiar a beleza dela, seja você elogiar o corpo dela, ou você elogiar a maneira que ela vive, né? A alegria, a simpatia da pessoa, isso não vai te diminuir, muito pelo contrário. Isso vai mostrar o quão você é autoconfiante a ponto de você reconhecer a beleza da outra, você reconhecer que a postura dela diante da vida é uma coisa muito legal, que você quer se modelar, né? Quer servir de, que você quer que o exemplo dela sirva para sua evolução, tá? Coisas do tipo assim, comentários gordofóbicos, né, que a gente ouve bastante, do tipo, nossa, ela é tão bonita, mas por que ela é tão gorda? Nossa, mas que desleixo, né? Ai, ela poderia ser tão mais bonita se ela fosse magra. Quem definiu isso? Quem disse se ela seria mais bonita ou menos bonita se ela fosse magra? Ou um comentário que aí é bem mais, né, assim, eu nem sei o que é mais pesado, o gordofóbico ou o racista, como eu já presenciei num barzinho de música ao vivo que nós estávamos, e tinha uma mulher negra, linda, dançando numa boa, ela estava dançando sozinha, curtindo a música, não estava incomodando ninguém, ela estava ali curtindo. E eu ouvi um comentário de, nossa, aonde aquela samambaia vai? Porque a menina tinha o cabelo black power. Ela assumiu os cachos dela, ela assumiu a naturalidade do cabelo dela, ela assumiu quem ela era. E aí a pessoa falou, nossa, parece uma samambaia, nossa, tá fazendo aquilo só para se aparecer para outros homens. Isso é tenebroso. Então, esse tipo de depreciação, de você ter, e isso em qualquer sentido, né? Você ter que diminuir o outro para você poder tentar se destacar, para você poder tentar fazer por merecer, é uma coisa de uma mesquinhez absurda. Então, por favor, não façam isso. Eu queria saber também, né, para quem quiser comentar, como que essa concorrência, né, e esse tipo de julgamento aí que eu dei o exemplo, né, do comentário gordofóbico ou do comentário racista, como que isso afeta, né, se isso em algum momento da sua vida te afetou diretamente, afetou a sua autoestima ou a sua autoconfiança, porque às vezes é uma coisa que a gente vai carregando pro resto da vida e aí fica aquele comentário na nossa orelha e isso é muito ruim pro crescimento de uma pessoa. Bom, finalizando, leve outras mulheres contigo, tá? Isso significa realmente, se você tá numa montanha, se você tá aí numa curva ascendente, né? De você tá uma curva crescente, digamos assim, leve uma colega junto com você, se você está estudando, se você está querendo se especializar em algo, se você percebe que tem uma amiga sua que é muito tímida, que precisa de uma motivação, que precisa de alguém que pegue pela mão e fale, vamos juntas, faça isso. Demonstre empatia ao invés de julgamento. Então, quando você perceber, por exemplo, aquela sua amiga que está reclamando de estar cansada, quando você vê aquela sua amiga que está deprimida porque está enfrentando algum problema dentro do seu relacionamento, que está enfrentando problema com os filhos, não julgue, por favor. Coloque-se no lugar da pessoa. Se você não tem como interferir, né? Porque tem aquele velho ditado de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Se você não tem como ajudar, pergunte pra ela o que eu posso fazer para te ajudar. Porque às vezes são pequenas atitudes, sabe? Assim, às vezes, sei lá, talvez ela precise que você fique com os filhos dela durante uma tarde para ela poder ir ao cinema com o marido, né? Um exemplo, aí eu tô exemplificando aí fora desse período nosso de confinamento.
Então são pequenas atitudes que ao invés de você chegar e julgar essa mulher e falar, nossa, que incompetente, nossa, porque olha, você viu que horror, e não sei o que. Olha, adorei uma frase aqui que, olha, meu marido colocou, e eu gosto muito dessa frase. Quanto mais vazia está a carroça, mais barulho ela vai fazer. Então realmente quando a gente está vazia, quando a gente não tem nada para agregar, ao invés de nós nos colocarmos a serviço, a gente fica malhando a pessoa e apontando o dedo, né? E isso daí é uma coisa bem ruim, porque você tá apontando um dedo e tem outros 3 voltados para você, né? Policie-se, isso é muito importante porque é uma coisa que às vezes as mulheres falam, e isso daqui eu vou falar mais especificamente para as meninas, tá? As meninas mais novas, se tiver alguma delas aí assistindo, que às vezes você tá naquele grupinho de amigos, né? Tá ali conversando e tal, e de repente os caras começam a fazer comentários absurdos, comentários machistas, ridicularizando, depreciando uma menina, e você, ao invés de você se posicionar e você defender e você se colocar no lugar dessa outra menina, você dá risada, você apoia, você inventa mais comentários, inventa mais apelidos. Então, quer dizer, você fica ao lado do agressor. E você não tem coragem de se posicionar porque você não quer ser julgada, porque você quer ser aceita pelo seu grupo. Então, se você não tem ainda a coragem de se posicionar, pelo menos saia de perto, não compartilhe daquela situação, tá? E peço para vocês, valorize a diversidade em todas as suas formas, tá? Não julgue. Às vezes, o que é pesado para mim pode não ser para você. Às vezes, algo que é muito doloroso para uma pessoa e que talvez você dê risada, julgue, fale que a pessoa está fazendo drama, aquilo é extremamente doloroso para ela e pode não ser para você. Ninguém conhece as experiências, os traumas, as vivências, o que acontece entre 4 paredes dentro da casa de uma outra mulher. Então não julgue, estenda a sua mão. Nós estamos vivendo aí um período de transformação, de mudança, que nós precisamos de mais mãos estendidas e menos julgamento. Nós precisamos, a nossa arma maior é o amor, é o acolhimento, é a empatia. E isso tudo é sororidade, tá ok? Eu agradeço muito de você ter me acompanhado aqui no ao vivo. Se você não pôde assistir inteiro, eu vou disponibilizar, já vou subir o vídeo lá pro IGTV. Se você achar que o que eu falei aqui fez sentido para você, se você tem uma amiga, a filha, enfim, uma colega, uma amiga que você queira compartilhar isso, que você acha válido, vai lá no aviãozinho e manda para essa pessoa. Tá bom? Muito obrigada, um beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau!